garantir maior qualidade e melhor recuperação, ou seja, fazendo a reciclagem, reduzindo o volume e não possibilitando que os resíduos tenham sua qualidade comprometida. Então, um exemplo do que a gente vê na agroindústria, né, na questão do descarte, são as cores, né? Quando eu tenho o azul é o papel, então eu manusear isso, colocar isso no lugar correto, para que essa destinação ela seja dada de fato para cada um desses pontos. Então, azul é o papel, vermelho, plástico, verde, vidro, e assim sucessivamente as cores são destinadas, então, para essa segregação, que é tão importante no manuseio, porque a gente sabe aonde que está, qual classe está alocado e qual é a cor destinada. Então, eu sei aquele produto que está dentro da cor contabilizada. Então, isso é extremamente importante para acondicionar, então, esses materiais, esses resíduos, né? Então, o descarte dentro do acondicionamento e do manuseio, ele é extremamente importante para saber o que de fato está dentro de cada um dessa segregação, para dar o destino, o tratamento ideal, ok? Então, o armazenamento disso, né, o que vai ser armazenado, por exemplo, peças de tratores, mangueiras, então, tudo isso é de fato levado a sério para que isso seja colocado no lugar correto, né? Com relação ao descarte dos óleos, que estão extremamente contaminam o solo, né? Os lençóis freáticos e tudo mais. Isso deve ser acondicionado, então, no lugar correto, armazenado no lugar correto. Aí, dentro desse programa, ele traz essas caçambas que são terceirizados já. Uma condição de um serviço, né, que traz aí para dentro da indústria essas caçambas que, de fato, já recebem um material segregado, né, selecionado, e aí, de fato, dão o destino correto para alguns desses produtos, tá? Que muitas vezes entram para a questão auxiliar da questão da empresa da agroindústria. Então, caçamba para armazenamento de sucata ferrosa, por exemplo, tá? E aí dentro traz que isso foi então, por essa empresa terceirizado, incorporado, né, dentro aí da agroindústria para facilitar, para, de fato, ajudar, auxiliar nessa destinação do resíduo de forma correta. Então, caçamba para armazenamento de rejeitos, né? Então, ela traz aí, ela descreve dentro do programa o que acontece, o que está acontecendo. Ela alocou caçambas para quê? Para que finalidade? Para que resíduo? Né? Tá sendo cumprido pela empresa essa destinação do resíduo de forma correta? Então, aí dentro traz as coletas, elas são segregadas de fato lá no pátio, lá depois da separação do lixo, ela é feita toda de maneira colocada de forma com a sua cor. Então, isso tem que trazer descrito, discriminado dentro do programa para que, de fato, isso tenha conhecimento dentro desse documento. Então, o transporte é outro ponto importante a ser levado. O transporte externo é realizado por parceiros que possuem equipamentos adequados, né, ou, como eu disse, terceirizado, obedecendo às regulamentações pertinentes, bem como acompanhamento de documento de controle. Então, além da empresa destinar isso, ela tem uma forma de controlar também essa destinação. O tratamento e a disposição final, né, dos resíduos sólidos visa diminuir os possíveis impactos que poderiam causar ao ambiente e, dependendo da toxicidade, impactos à saúde pública também. Então, tratar um resíduo é a melhor alternativa de dispor em condições seguras, né? Então, se destinar, né, de forma correta, é o melhor caminho para que não gere o impacto ambiental, que é o objetivo de tudo que a gente vem conversando até aqui, certo? E outro ponto importante é a gestão de resíduos sólidos durante a safra. Então, falou-se dos resultados obtidos, que já se faz, né, dentro da agroindústria, e aqui traz
focado no gerenciamento, na gestão dos resíduos sólidos nesta safra. Então, o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em suas atividades, para isso os resíduos são acompanhados desde a fonte geradora até a destinação final ambientalmente correta. Então, seja o transporte terceirizado, esse controle deve ainda ocorrer pela empresa. Segue abaixo a destinação do cumprimento das metas estabelecidas no programa ambiental. Então, dentro dessa gestão, as metas são quais? Garantir a coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a destinação final adequada para os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, incluindo os perigosos, tá? Ressaltando que na usina hipotética não envia mais resíduos para aterro sanitário, para a prática adotada para destinação de rejeitos. O tratamento utilizado a partir dessa data é o coprocessamento realizado pela empresa MS Ambiental. Então, a partir dessa data de 1 de abril de 2019, esta empresa ela passou a não levar mais resíduos para um aterro, e sim para uma empresa parceira que faz a destinação final desses resíduos. Tá? Evitar possíveis contaminações do solo e dos resíduos hídricos devido à má gestão desses resíduos. Então, a construção de estrutura de armazenamento de resíduos, onde são acondicionados em áreas contidas, por exemplo, o caminho da vinhaça, né, que a gente sabe que deve ser, né, canalizado, não deve ter contato com o solo, né? Quanto mais seguro esse caminho, esse transporte da vinhaça até aonde ela se aloca, lá naqueles tanques, né, que também são impermeabilizados, que também tem esse cuidado para a hora de levar no campo, a canalização, para não ter, por exemplo, nenhum contato, de certa forma, com o solo, até chegar lá onde é o destino final principal, que é a fertirrigação. Então, quantificar e qualificar os resíduos sólidos gerados visando a comparação com os históricos e previsão de metas para redução de geração ou alteração de metodologias de gerenciamento. Então, ver o que se foi feito, o que está sendo feito, traçar, por meio dessa meta, traçar planos, né, para que isso, de fato, seja, se não está funcionando, seja alterado. Então, a metodologia que está sendo utilizada está sendo, de fato, minimizado aquele registro histórico que está contabilizado? Se não está, vamos utilizar uma nova metodologia, né? Vamos colocar, traçar uma meta para utilizar uma nova forma de dar tratamento a esse resíduo. Então, ver o que foi feito, traçar uma nova meta e por meio disso, né, precisa ter esse armazenamento de dados. Como vocês vão ver mais à frente, alguns dados que devem se conter lá para que, de fato, a empresa consiga parar, olhar aquilo e dar um novo norte para aquilo, né? Uma nova previsão, uma nova meta para que aquilo ocorra, ou o que está sendo feito de fato continue e permaneça, e o que não está gerando efeitos esperados que seja mudado. Então, comparação dos resíduos quanto à geração de subprodutos e resíduos relacionados ao produto, dados produtivos, visando assim a verificação da eficiência do processo. Aquilo está sendo eficiente para reduzir o que eu quero, para atingir aquela meta? Aumentar em relação do ano safra anterior a seletividade e a reciclagem dos resíduos sólidos. Ora, a empresa identificou isso, então ela viu que isso não estava sendo eficiente. Então, aumentar essa seletividade e reciclagem. Ela precisa disso porque ela viu que não estava sendo, de fato, executado. Garantindo a exigência de certificações ambientais que venham a declarar que estes foram destinados de forma nobre, né? Garantindo isso. Então, estas tabelas que vão vir a seguir, assim como essa, elas trazem o quê? Esse registro, essa contabilização do que está sendo feito, tá?
Então, aqui, a princípio, mostra, por exemplo, o destino do resíduo, a classificação que eles se encontram, né?